Desligado teu microfone aí. Desligado teu microfone aí. Aí, deu? É, agora deu. Amado Deus, soberano Pai, Senhor da glória, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor. Aqui nessa tarde para aprendermos um pouco mais sobre ti, Pai, ou tentarmos aprender. Senhor, ilumina teu filho que irá dar aula nessa tarde, Pai, e abençoa-nos com a tua sabedoria de ti, para que venhamos aprender. Em tudo nós te pedimos, te agradecemos no teu santo nome, Jesus Cristo. Amém. É a primeira aula do livro Ética pastoral. Ética. Isso. Então vamos lá. Na página 15 começa. E aí ele vai dar a definição e fundamentação do que é ética. A ética é a parte da filosofia que trata dos estudos dos princípios e normas para a organização da vida, visando a felicidade e o bem-estar do homem como ser social e gregário. Do ponto de vista da vida em sociedade, a ética procura estabelecer a arrumação da casa, ou seja, do habitat, de maneira a organizar a vida na perspectiva da possibilidade do novo e também da estética, ou seja, da elegância e organização para propiciar um ambiente que faz o bem e felicidade dos que vivem juntos. Ok. Para a gente compreender, ele vai dizer aqui, ele vai falar sobre a ética e a moral. Ele, aí pode ela dar um pulo assim rápido, sendo que é mais para frente que ele vai falar. Mas ó, no terceiro parágrafo ele vai dizer, ó, a diferença entre ética e moral é que a ética dita e estuda as normas e os princípios da vida. A estética, a beleza, a elegância, ela repete tudinho. E a sustentação de um habitat agradável para a vida, em sociedade visando a felicidade do homem. Enquanto que a moral diz respeito aos valores internos que norteiam a solução dos problemas particulares da vida cotidiana, que se apresenta nas situações concretas. A definição da ética, podemos dizer que a ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. A ética que nós vamos usar dentro da igreja é para ter um bom trato, um bom comportamento, um trato e um comportamento com todos, desde os obreiros até as ovelhas. Esse é o que nós temos em mente, né? A ética, em geral, é a ciência da conduta, página 16. Vamos lá. Na página 18. Só um momentinho aqui. Na página 18 vai ter uma explicação. Etos, portanto, é a construção de um espaço apropriado neste mundo para a morada do homem. Vocês estão me ouvindo aí direitinho? Vocês estão me vendo? Tô sim. Ah, tá. Hein, pastor? Ah, No, no estudo aqui que a gente está fazendo, que eu estou fazendo, ele diz assim, ó, segundo o dicionário Aurélio Buarque, de Holanda, ética é o estudo dos juízos de apreciação que se refere à conduta humana suscetível de qualidade do ponto de vista do bem e do mal, presente relativamente e determinada. Sabe que não custa nada, né, rapaz? Aqui, ó. Viu? Não, ele é de boa. eu não vi, chegou cortado. Não, Oi? pode continuar. Não, chegou cortado aqui a tua fala. Ah, tá. Não, é porque tem aqui um estudo também sobre ética. Ah, Né? sim. Mas pode continuar. Tá bom. Ó, na página 18, etos, portanto, é a construção de um espaço apropriado neste mundo para a morada do homem e a arrumação da casa.
Aqui a nossa EPOAD, ela vai girar em torno disso constantemente. Que é um espaço bom para vivência, um ambiente confortável, que fica mais claro, mais tranquilo, mais sossegado. Só que quando a gente coloca isso em prática dentro da igreja, sempre vai gerar desconforto, né? Porque o problema é da seguinte forma, que a gente vai convivendo com os pastores, e os pastores são uma coisa dentro da igreja e fora da igreja é outra. Né? A gente vai vendo essa postura, né? Na criação dos filhos, há uma cobrança exacerbada, né? de exageros a respeito de familiar para os outros, né? Não à luz da Bíblia Sagrada, e quanto a dele, claro, fica à mercê. A gente entende que o obreiro ele tem que ter um equilíbrio dentro e fora da igreja. A minha conduta dentro da igreja tem que ser a mesma fora também, né? Para que todos entendam que eu não sou só crente dentro da igreja, mas também crente fora da igreja. Vocês estão me vendo? A live parece que caiu. Não, tá funcionando. Ah, tá. Thalita que tá fazendo a massa aí, é? Hã? Rapaz, é a Thalita e mais uma irmã aqui que tá. Então, eu tô falando barulho, né? Rock aqui. Rapaz, é como o Monildo disse, né? A próximas aulas tem que ser aqui tem espaço, graças a Deus. Pessoal, apresentar a irmã Célia, que ela entrou agora com a gente aí. Irmã Célia aí, ó. Seja bem-vinda, minha irmã Célia. Caiu, olha. Foi elogiar, né? Caiu da live. Então vamos lá. Ela entrar aqui pra gente dar um... Então gira sempre em torno disso, a ética dos fundamentos que a nossa EPOAD vai dizer. Já na página 21. Tomei um susto, pensei que ele é mulher de branco aí. Eu lavando o cabelo aqui. Agora quem quase caiu foi eu, ó. Foi, né? Ei, pastor. A irmã Célia Rocha aí, ó. Nova aluna. Eita, Pai do Senhor, irmã Célia. Paz, irmã Célia, paz, irmã Valéria. Pai do Senhor, querida, Deus te abençoe. Bem-vinda. Eu vou poupar vocês dessa visão, tá? Pode deixar, eu vou tirar aqui a câmera. Esse é o nosso professor Robson aí, ó. Isso. Seja bem-vinda, irmã Célia Rocha. Vamos lá. O bom é que ela só pega mais esse livro mais dois, né, meu, né? Tem que assistir as outras aulas tudinho. Mas vamos lá. Na página 21 nós vamos ter o fundamento bíblico para ela. Na página 21 nós vamos ter os fundamentos bíblicos para a ética. Aí nós vamos saber de fato. Os 10 mandamentos expostos em Êxodo 20 foram dados por Deus a fim de reger o comportamento do homem. Aqui ele estabelece princípios de fundo que dão origem aos fundamentam todos os demais princípios que vão determinar a vida do homem que deseja viver conforme uma ética dada por Deus. A ética, em sua origem, pressupõe uma liberdade para a invenção de modo de viver. E Deus, desde o Éden, nunca impediu isto, mas sempre estabeleceu sua própria ética para que o homem escolhesse o modo de vida. Isso é fundamentado nisso. Ele dá liberdade, o livre-arbítrio, o poder de escolha. Nós é que escolhemos. Foi dado isso para Adão e Eva. Só que ele deu a ordem: não comereis do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres, pecará, certamente pecará, ou morrerá. Mas aí nem tudo ele deixou o homem escolher, né? Deu livre-arbítrio. Sim, nem tudo. Tem uns segredos aí que a gente observa, né? Ele fez o cara dormir, cair num sono profundo. Quando ele acordou, estava sem as costelas e uma mulher do lado dele. Aí é um presentão, hein? Que presente! Depois de vista, né? Pode ser bênção ou maldição, né? Não, foi presente, foi benção. Mulher benção.
Não, inquestionável, a gente sabe que é benção. Eu vou perguntar da irmã Thalita o que é, pastor. Ah, Eu vou perguntar da irmã Thalita o que é, se é bênção ou maldição. é benção, é benção. É isso que eu tô dizendo. O que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? A gente olha daqui, a grama do irmão Nildo. Verdinha, meu amigo, cheio de flor. Tá lá, bem cultivadazinha. Não tem preocupação, uma tranquilidade, um sossego, uma paz. Dê uma costela pra ele. Opa! Pega uma água aqui pra mim. A irmã Valéria também tá feliz aí, ó. Olha, uma Valéria, graminha sempre verde, nutrida. Ela nem fala nada. Aqui em casa é só benção aqui em casa com meu marido. Ele é super feliz. Pode ter certeza. Graças. Ele daria todas as costelas dele, não apenas uma, ele fala. Porque, né, vale a pena. Não dê não para ver uma coisa, né, irmã Fabiana? Pode ter certeza. Não, mas aqui não é sobre né, com pressão, não. Ele faz isso bem espontâneo, entendeu? Não, aqui não tem pressão. Aqui ele sabe. Vai ter que pegar água ali na escola. É complicado. Mas vamos lá. Então, Deus deu uma possibilidade para nós, o poder de escolha. A gente nota isso também lá no jovem rico, quando Jesus começa a perguntar para ele, e aí quando chega numa pergunta bem da vida dele, vê que ele retrocede. É o poder de escolha. Olha só. Ainda aqui ele vai dizer: a ética, em sua origem, pressupõe uma liberdade para a invenção do modo de viver. Ele vai dizer embaixo: assim, a felicidade do homem está condicionada à obediência a Deus. É o contraponto. A gente tem que obedecer a Deus para ter uma felicidade. Assim, em última análise, somente a ética da palavra de Deus fará o que a ciência ética tem por objetivo. Ou seja, a felicidade do homem, os 10 mandamentos, estabelecem deveres ao homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E ele vai dizer no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Sermão do Monte trata-se de uma constituição para a igreja. É a espinha dorsal, como eu já disse para vocês, da igreja. Ou seja, os princípios éticos para a vida cristã que rege nossa conduta para com Deus, para conosco e para com o próximo. Vale salientar que este mesmo sermão trata da questão dos falsos profetas. Nas epístolas de Paulo também, ela adverte quanto aos maus obreiros, e aconselha aos obreiros procurar ser aprovado, e aconselha aos líderes que sejam irrepreensíveis, e ainda exorta Timóteo para que seja exemplo dos fiéis. Então é a ética. O apóstolo Pedro também, ele adverte acerca de falsos mestres e exorta a santidade, a submissão, e também exorta aos pastores. Desse modo, verifica-se que as escrituras sagradas, tanto no Novo como no Antigo Testamento, fornecem os princípios e padrões que fundamentam a ética. Vamos lá. A base teológica para a ética, nós temos aqui. Ele vai dizer: há uma relação entre a ética e a teologia, embora haja temas coincidentes entre as duas ciências e na distinção entre as duas que encontramos a razão, porque devemos estudá-las. A diferença entre teologia e ética está na ênfase peculiar de cada uma delas. Ele vai dizer: a ênfase da teologia sistemática está no que Deus quer que creiamos e conheçamos, enquanto a ênfase da ética cristã está no que Deus quer que façamos e nas atitudes que Ele deseja que tenhamos. Tal distinção é refletida na seguinte definição. Aí ele diz: ética Pai do Senhor, querida, é que Deus exige que façamos e que a
que atitude ele exige que tenhamos hoje com respeito a qualquer situação. Dessa forma, a teologia concentra-se em ideais, tanto a ética, Pai do Senhor. Dessa forma, a teologia concentra-se em ideias, enquanto a ética concentra-se em situações da vida. A teologia nos diz como devemos pensar, enquanto que a ética nos diz como devemos viver. Então, esse é um parecer. A teologia entra com aquilo que possamos aprender para nossas vidas, e a ética vai dando a orientação para a gente ter um viver sadio, salutar, mais apropriado, com base bíblica e na vida prática diária do cristão. Vamos lá, ele vai dizer bem aqui, ó, ainda na página 23, a doutrina da Trindade nos fornece essa base, pois ao estudar a relação entre as pessoas da Santíssima Trindade, estabelecemos a base para as relações entre as criaturas pessoais em um de seus tratos filosóficos e o conflito das faculdades. O filósofo, Immanuel Kant, chegou a se queixar de que não via absolutamente nada de útil para a vida prática que possa ser extraída da doutrina da Trindade. Porém, na mesma edição da citada literatura, afirma-se a importância prática dessa antiga doutrina. O Deus triuno do cristianismo provê a macroestrutura para toda a existência que dá sentido à vida e a extraordinária base para o nosso próprio autoconhecimento, nosso relacionamento no casamento, na família, na igreja local, na comunidade e até mesmo para entendermos nosso lugar no meio da unidade e diversidade do universo. E aí ele vai dizer, a doutrina da Trindade revela o caráter pessoal e relacional de Deus, e a tônica dessa relação é o amor. O Deus trino da graça, que se revela como um ser em comunhão, nos criou em sua própria imagem, para que possamos encontrar nosso verdadeiro ser em comunhão com Ele, com o próximo, citado por Ricardo Barbosa de Souza. Nós temos que aprender algo interessante, aí eu vou chamar vocês para pensar. Primeiro, quando nós observamos a Trindade, nós observamos que cada pessoa da Trindade tem um jeito, uma maneira de ser falada, de ser observada. A gente aprende muito. A primeira etapa, que é o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, a gente nota o tratamento do Deus Pai com os seres humanos. Ele se revela, ele vem, ele conversa, mas a mensagem dele é sempre ríspida. Sempre meio nervoso. Porém, mais duro, né? Assim, mais firme, né? É isso mesmo. Porém, a gente vê claramente o amor que ele tem pela humanidade. Mas ele se mostra, ele se revela. Já no processo ali de Cristo, que é muito rápido, 33 anos e meio, muito rápido, ele entende o ser humano. Bastou 33 anos para ele entender o ser humano, e ele entendeu, de fato, de direito. Só que a gente vê, assim, uma mudança brutal. Só que Jesus, também, quando era meio ríspido, ele já tratava como irmãos. Ele nos mostrou um tratar de um Deus como irmãos. É aquele versículo bíblico. Ele era unigênito. Depois ele passa a ser primogênito, nos fazendo também família dele. Já o Espírito Santo, que nós estamos vendo de Atos dos Apóstolos até o dia de hoje, veja que o trato é mais diferente ainda. É singelo, é doce, é meigo. Vamos ver o trato desde os apóstolos até o dia de hoje. O povo morrendo para defender o cristianismo. A Bíblia vai nos mostrar que nós precisamos ter uma sensibilidade. Nós precisamos mostrar um amor para com o próximo. Então, veja que tudo está interligado, os três estão interligados, mas são etapas diferentes. É o mesmo Deus que se divide em três, e é os três que é um só. Então ele mostra para nós um caráter, o mesmo caráter na sua essência, a mesma postura, mas atitudes
diferentes. Um morre pela humanidade, mas os três estavam interligados. Um vem para buscar a noiva, é o Espírito Santo, né? Rapaz, tem um irmão ligando aqui, rapaz. Essa é a ruindade de ser pastor. Na live, o irmão tá ligando para mim, ó. Aguenta aí, deixa eu falar com ele aqui rapidinho. Aguenta aí, depois corta. Todo mundo querendo ouvir o que o irmão vai falar. Enquanto isso, irmão Nildo, cadê a festança? Cadê o bolo? Passou em branco seu aniversário, não pode. Não, mas o bolo já é dar o bolo em vocês. O senhor deu o bolo em nós, né? Assim. Pra não dizer que teve bolo, querida, os meninos, né, foram na padaria de manhã cedo, aí compraram um bolinho para não passar em branco. Porque eu não gosto muito desse negócio, né? Aí, não, a gente vai fazer um bolinho. Mas hoje eles ficaram de fazer o negócio de uma janta, não sei aonde aí, estão preparando, aí só na hora que vamos levar. Tá certo, tem que gostar mesmo. Essa é a ruindade de ser dirigente. É, na hora, ó. Na hora da aula. Atrapalhou aí a aula? Não, deu certo aqui. Eu queria que tu fizesse um favor pra mim depois. Depois que o bebê tomasse banho, tu desligasse a água lá, viesse aqui pra secar, botasse uma cordinha, uma mangueira nesse bebedouro e secasse essa água, porque essa água tá suja aqui, eu tenho que te limpar ele. Não, tá muito turvo e tá ruim. Vamos beber o quê? Não tem mais água não. Eu vou buscar lá na Tem que penha. buscar primeiro, aí joga e tenta. Não, tem que coisar. Tá bom, depois né? Continua aqui a falar. Aí, tá falando? Você vê, vai aquela luta aqui em casa, bebê, arrumando tanta coisa que só Jesus. Eu queria colocar uma onda aí. Vai, aquele negócio, pode ser benção ou maldição, né? Mas tem que. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tô ouvindo aqui com eco. Tá. Esse amor que você falou agora aí. O amor para com o próximo. Esse amor tem que ser o amor verdadeiro, é o amor ágape, né? Ou o amor de homem para homem. Porque o amor ágape, você sabe que ele suporta tudo. Que foi o que Jesus fez por nós. Sim. Agora, tipo, o amor de nós seres humanos, aquele amor que eu digo te amo, depois que virar as costas, já era. Você só vai dizer, não, mas é amor. Pra ficar melhor pro áudio do Nildo aí, que tá dando interferência no seu dele aí. Agora se eu for falar, o senhor liga aí. Mas deu pra ouvir, né? Não, Nildo, tu pode refazer a pergunta aí, que aí eu acho que a maioria não entendeu. Agora vai entender. Tá. É porque o pastor, ele citou que nós temos que ter o amor ao próximo, que é o que Jesus usou. Aí eu tô perguntando pro pastor o seguinte, esse amor que é pra gente ter pelo próximo, é um amor ágape ou é o amor que nós sentimos um pelos outros? Porque o amor que nós sentimos um pelos outros é diferente, né? Muitos vão dizer, não, é a mesma coisa. Não, mas tem amor aí que a gente diz que ama o irmão, ama a pessoa, mas depois que vira as costas, tchau, dá bem, já foi embora. Entendeu? E qual é esse amor que o senhor está se referindo? É o ágape ou esse nosso amor? Naturalmente é o amor ágape, né? Porque o nosso amor ele é fálido, ele vai pode ser amor por interesse, amor que facilita, esses amores aí. Mas o amor ágape, o amor que se doa por completo. Né? Quando a gente pega o exemplo de Cristo, o exemplo do Espírito Santo, o exemplo de Deus, eles mostram para nós um amor ágape, né? Um amor que se doa por completo. O ruim é porque o tempo que nós estamos vivendo hoje, a gente não... fica tão difícil, né? A gente vivenciar isso claramente dentro da igreja,
só naqueles irmãos que a gente tem uma afinidade muito grande, isso já leva anos, né? 2, 3, 4 anos. Né? Quando nós temos sorte ali, nós temos ali uma afinidade boa, com 1 ano mais ou menos. Mas a gente nota que algumas amizades são por interesse, né? Algumas coisas são por interesse. Mas quando a comunidade também tem essa, a comunidade de fé é madura o suficiente, que todo mundo está unido, que tem o mesmo pensamento, a mesma latitudes para o bom, para o bem. A gente nota que as amizades entre eles é verdadeira, né? E aquilo já fica mais claro, né? Ele já se resolve por si só, né? Tomara, oxalá que tenhamos como base para a nossa vida o amor ágape, né? Que aí seria, de fato, nós temos como base, mas seria melhor propagado o amor ágape para vivenciar dentro da igreja. O apóstolo Paulo diz isso. Eu posso profetizar, eu posso isso, ter aquilo, ter não sei o que, esperando, parará, pururu, pururu. Eu posso ter fé e esperança, mas o maior disso tudo é o amor. Então o amor tem que reinar dentro da igreja, porque se eu não quero o mal do meu irmão, que eu vou olhar para ele não com interesse, mas com amor, né? Um amor verdadeiro, um amor de amigo, um amor que estende a mão, um amor que corrige, né? Olha, mas esse cara, tu tá errado. Esse é o teu verdadeiro amigo, né? Rapaz, tu tá errado, tu tá errando, tu tá criando mal o teu filho. Olha, está errado com o teu marido, está errado com a tua esposa. Então, esses são verdadeiros amigos, né? Que não simplesmente estão na alegria, mas também estão na dor, no sofrimento, na angústia. E claro, tem aqueles votos de silêncio, né? Segredo, né? Que não vai propagar para muita gente, nem muita gente vai saber, né? Só entre verdadeiros amigos, né? Ok? Eu não posso ver o irmão Nildo. O Nildo tá com a câmera, para mim tá tudo preto. Acho que é minha câmera que tá ruim. O seu tá desligado o microfone aí, Na página 28 nós vamos ter de fato direito à ética pastoral. Aí nós vamos vivenciar isso. Vocês vão lembrar de uma outra matéria que vocês teve, teologia pastoral. Quase os mesmos fundamentos que foram aplicados naquela matéria vai ser aplicado aqui agora. Olha só. Depois que estabelecemos a base bíblica e teológica para a ética, passemos agora às questões práticas relacionadas especificamente ao ministério. Nossa questão, portanto, é: o que Deus deseja e eu faço é como Ele deseja que eu faça? Como agradar a Deus no exercício do ministério? Assim como veremos, serão princípios éticos e bíblicos que nortearão a vida do ministro no exercício de seu ministério e nas suas relações como ministro. Primeiro, então a ética pastoral ela vai dar um norte para os obreiros, uma orientação para os obreiros que já estão na batalha, na luta, e para os futuros obreiros que estão chegando. Princípios fundamentais são os princípios que os candidatos ao ministério devem cumprir a fim de ser legítimo obreiro do Senhor. Deve cumprir a fim de ser legítimo obreiro do Senhor, e são os princípios que não se deve abrir mão, né? Pois sem os quais nenhum candidato será bem sucedido, nem a igreja será abençoada pelo ministério de tal candidato. Primeiro, o princípio básico para um obreiro é ser crente e ter convicção de sua salvação. Por quê? Porque tem obreiro que não é crente. A gente nota isso dentro da igreja. O cara professa tudo, mas ele não é crente. Ele fala mal de todo mundo, mas ele não é crente. Ele diz: só eu que sou perfeito. Pode rasgar, meu amigo, a vida do cara, que o cara tem erros por trás. E são os mais grotescos, os mais gostosos erros.
Não, eu sou perfeito, irmão, terrível. Eu já vi isso, convivi com isso, já observo isso há muito tempo. Agora, tu não dá nada para aquele camaradinha que tá lá, ó, capengando na fé, lutando, pelejando, chorando. Jesus me ajuda a ser mais crente. Ele tá lá ralando, rejeita a oportunidade. Não, não quero não. Ou não, isso não é para mim. Pode ter certeza que tem uma chamada de Deus na vida dele, porque o primeiro traço é rejeitar a chamada. Eu acho que eu conheço o irmão aqui que tá na live, que estava rejeitando aí. Eu acho que ele foi consagrado esses dias a diaconato. Não, isso não é para mim. Lembra lá atrás. Isso não é para mim não. Olha onde é que ele tá agora, né? É assim que começa. O primeiro traço é isso. A gente vai vendo isso. E todo aquele que tem uma chamada de Deus, ele rejeita. Acho que aqui também tem uma camaradinha. Ela é de saia. Assim, começa com V, termina com Valéria. Não sei falar. Quando fala maravilhosamente bem. Eu não sei. Fala bem. Eu não vou dizer das outras, porque as outras já observo que já sabem, né? Como a irmã Fabiana, a irmã Márcia, a Rose Leão, a irmã Célia Rocha, eu não sei, porque eu não a conheço na prática. Mas se ela tá balançando a cabeça, ela tem uma chamada de Deus aí. Não balança negativamente, não, porque isso é natural do ser humano. Ele vai dizer, eu tenho medo, eu tenho isso e aquilo. Pode falar. O sol não saiu pra mim, ó. Entrou na igreja. E aí já tá pregando. Ela tá pregando já. Isso é benção de Deus. Isso já é um traço de quem tem chamada de Deus. Então, o obreiro ele tem que ter convicção de ser crente, convicção de sua salvação. Primeiro ponto. Segundo, é preciso que o candidato seja cheio do Espírito Santo. Terceiro, é preciso que o candidato seja maduro na fé, não um imaturo, não que está começando a obra, não. Se está começando a obra, o pastor ele tem que ensinar, ele tem que mostrar, ele tem que orientar. Quarto, é preciso que o candidato seja provado e manifeste seu talento e dons. As lutas vai provar quem é o obreiro. Que se ele não desiste, ele vai avante, ele é igual aquele louvor que nós cantamos na harpa cristã 225. Ser valente na batalha contra o mal. Ser valente. Então o obreiro ele tem que ser assim. É provado e aprovado por Deus, manifestar os seus talentos. Que a gente conhece as pessoas que têm talentos, né? Graças a Deus que já a irmã, eu gostaria até de vê-la, né? A irmã Célia Rocha, ela tem cara de quem é talentosa mesmo. E que ela vai despontando para a obra do Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Porque os dons é para a edificação da igreja. E é a igreja que fala quem verdadeiramente tem os dons para edificar a mesma. Né? Se o irmão Guto está dizendo, a gente já acredita em nome de Jesus. Então, o obreiro é esse. Ele tem que manifestar os seus dons. É preciso ser provado e aprovado por outros. Lembre-se de que a medida da eficácia é relativa à sua preparação. Quanto mais você vai se preparando, né? Não há auto-ordenação. Isso é um problema dentro da igreja, porque tem nego que diz assim, eu tenho uma chamada pastoral, mas ainda nem é ovelha, nem crente é. Mas Deus falou para mim, sim, meu filho. Todo mundo tem que sentar para ouvir, para depois levantar para ensinar. Todo mundo. Paulo começou assim, aos pés de Gamaliel. Todos que vão vir depois têm que sentar para ouvir, para depois levantar para ensinar.
E nós temos que entender algo. Quem é os obreiros? As obreiras, eles precisam estar constantemente sendo reciclado, motivado, estimulado para aprender mais e mais da palavra de Deus. Quanto mais isso se torna realidade na vida dele, melhor será a espada na mão do obreiro, da obreira. Eu vou contar um caos, né? Um caos. Na nossa congregação, eu já estou lá, vai fazer já 7 para 8 meses. Passou rapidinho, né? Um dia desse eu estava reclamando com vocês, né? Meu Deus, está difícil, Jesus. E aí, a gente vai aprendendo, pode falar, meu amigo, pode falar. Pastor, quando o senhor assumiu lá a igreja, o senhor tinha perdido uns cabelos, mas parece que voltou tudo de novo aí. O negócio tá bom agora, o pasto tá bom. Tava perdido, eu encontrei. Não, é porque eu pensei que era de um jeito, né? E aí a gente vai trabalhando e vendo. E da mesma forma que eu trabalho com vocês aqui, dando aula, eu dou aula lá também, né? Na EBD, nas pregações, nos ensinos. E aí eu fui vendo que a igreja entrou numa curva ascendente de maturidade. E isso me confortou de um jeito maravilhosamente, né? Bem em Deus. Então, eu me senti melhor. E acho que as preocupações diminuíram e os cabelos voltaram, né? Deram até uma crescidinha assim, né? E foi coisa de Deus, né? Então, você tá me observando aí meus cabelinhos, né? Você tá contando os fiapinhos, né, rapaz? Então, o candidato ele não pode ser ter a alta ordenação. E é a igreja que indica. O candidato indica o candidato e cancela a sua eficácia, o desenvolvimento do seu ministério. Quem consagra é o presbítero, ou seja, o conjunto de ministros, hoje estabelecido e organizado em convenções. Quinto, ministério e chamada. É preciso estar consciente de que seu ministério é uma vocação divina, uma chamada de Deus e não mérito e indicação humana. Sexto, o obreiro não pode esquecer que está na condição de servo do Senhor Jesus Cristo. A dignidade está no Senhor da Seara e no ministério, e o ministro deve andar de modo digno de sua chamada. E por fim, o obediente, humilde e sábio, como Epafrodito, companheiro de Paulo, homem com 3 qualidades essenciais para o bom ministro: fraternidade, espírito de cooperação e de companheirismo. Nós precisamos ter esses 3. Hoje é raridade nós encontrarmos pessoas assim, com fraternidade, espírito de cooperação, que mete a mão no arado, que diz conta comigo. Tem crente que nem se preocupa, só chega na hora do culto e diz tá tudo bem, claro, o culto já vai começar, mas tem sempre um preparo. O ministério de louvor tem que afinar os seus instrumentos, a igreja tem que estar limpa, a igreja tem que estar iluminada, e não é só a igreja, os banheiros têm que estar limpos, o púlpito tem que estar arrumado, os obreiros que vão para lá, os evangelistas, pastores, presbíteros, diaconato, o corpo diaconal, que estão ali dando cooperando auxiliando no trabalho, as escalas, tudo isso tem que funcionar na hora do culto, né? Quem vai servir simplesmente aos nossos olhos uma água e que para Deus é extraordinário, irmão, né? Tudo isso faz parte. É a liturgia do culto. A irmã que sai do culto lá, que está cultuando e vai passar um paninho no banheiro, que ninguém vê. Então, tudo isso faz parte do culto e que a igreja tem que entender que isso é chamada, é ministério. Mas é muita humilhação. Entenda que com Deus a escada é diferente. Nós estamos ali para dar conforto para aqueles que vão ouvir a palavra de Deus, facilitar
a mensagem de Deus alcançar os corações. Faz parte da ética, claro, um ambiente favorável, um ambiente claro, com um som agradável, com a irmã Fabiane cantando e a irmã Valéria pregando, todo mundo vai querer ir de novo. Na porta, a gente chega lá, tá a irmã Nilda e a irmã Rose, meu Deus, o cara volta, meu irmão, volta pro culto. A gente olha lá pra guitarra, tá o irmão Guto tocando, e ali quem tá no altar é a irmã Célia Rocha, meu amigo, o cara volta a participar do culto, porque foram bem tratados, foram bem, foi respeitoso o momento ali, então tudo ele tem que ter uma ordem e decência, e tudo isso tem que ser visto na hora do culto, e tudo tem que também ser visto na vida de vocês, que estão aprendendo, dando glória a Deus, aleluia. Vocês estão escutando barulho, né? Estão descendo martelo ali. Amém? Eu pensei que era 7 de setembro aí. Fogos, né? Não, tá quase. Vamos lá. Página 31. A ética na vida do ministro. Aqui que começa a dar uma arrochada. Aqui é uma situação bastante peculiar na função de um ministro do Evangelho, já que não interessa a ninguém a vida particular dos cidadãos que exerce qualquer outra função na sociedade, ou seja, ninguém quer saber da vida particular de um médico ou de um advogado, contanto que seja capaz de exercer com eficácia o seu trabalho. Ninguém pergunta a vida que está além ali do cotidiano normal do trabalho do advogado ou do médico. Se ele é cachaceiro, se ele é macumbeiro, se ele é isso ou aquilo, ninguém pergunta. Já no ministro do Evangelho tem uma situação quase única na sociedade, pois o seu trabalho requer dele um exercício em que está ligado vitalmente à sua vida e conduta durante as 24 horas de seu dia e por todo o tempo. Não há um lugar onde o pastor não seja pastor, e não há um lugar em que ele pode deixar de ser pastor. Ele pode, aqui eu vou deixar bem claro, ele sempre vai ser pastor em qualquer lugar, diferente, atuante, porque se ele não tem rebanho, de fato ele não vai ser pastor, ele não está atuando como pastor, mas sobre ele há uma unção de pastoreio, de pastor. Então ele sempre vai ser pastor aonde quer que ele vá. Então, quando a gente vai ver a conduta do pastor que está além da igreja, fala muita coisa. A gente prega não simplesmente com as palavras, mas também prega com atitudes, e até mesmo em silêncio nós pregamos. Como? Dentro dessas atitudes, na forma de andar, na forma de agir, na forma de cumprimentar, de cumprimento, isso mesmo. Na forma, na maneira de dizer, na maneira de se comportar, no trato, tudo. Eu tenho certeza que vocês conhecem esposa de pastores que são, corta isso aqui, que são nojenta, antipática, tu não vai querer andar do lado dela. De pastores ignorantes, isso e aquilo, tu não vai querer andar do lado deles. Alto lá. Mas nós encontramos pastores maravilhosos, que são acessíveis, que são pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus extraordinárias. A mesma coisa também no corpo da igreja. Então a vida do obreiro, ela é um espelho para a vida dele em casa, e é um espelho para os outros. Tem um monte de mão apontando e um monte de olhos observando. Vamos lá. O princípio básico: o pastor deve estar consciente de que seu ministério é uma vocação divina. Acabamos de dizer isso. O pastor, apesar da posição elevada que exerce, deve sempre lembrar-se de que está na condição de servo do Senhor Jesus Cristo. Então, anota aí. O pastor tem que ter uma vocação, o pastor tem que ser servo. O pastor, como mordomo do seu tempo, deve administrá-lo, exercendo pleno domínio sobre o seu uso e com denodada sabedoria. Ele tem que ser mordomo, ele tem que organizar o horário da sua vida, ter ordem e decência no seu viver. Como o único que pode manchar o seu próprio caráter, deve o pastor garantir a sua conduta, a melhor reputação, a reputação do
pastor e da sua vida ministerial tem que ser uma reputação extraordinária, fantástica. A gente sabe que o ser humano tem sempre erros, mas o pastor ele tem que praticamente, eu vou dizer isso aqui, vai gerar confusão, mas a vida pastoral tem que ser quase perfeita, quase, porque o perfeito é o eterno. Então ele tem que saber ajustar a sua família, conduzir a sua esposa, conduzir os seus filhos, conduzir a igreja. Ele tem que saber conversar com idosos, crianças, ele tem que saber conversar com letrados, com analfabetos, ele tem que saber conversar com todo tipo de pessoas. Por ser atividade pastoral, estritamente de cunho espiritual, a sua mensuração deve ser qualitativa e serviçal, nunca voltada para o lucro financeiro. Eita! O pastor ele não pode ser olho grande. Essa é a problemática que nós encontramos hoje. Pastor ele não pode ser só pensar em lucro, de dinheiro. Pastor ele é o primeiro a fazer e é o último também a realizar. Então ele tem que se posicionar constantemente. Pode dizer. Nesse caso aí, se fosse tirar os pastores que têm olho grande, nesse caso, ia sair um bocado, né? Vigia, Ivanildo, vigia. Eu desliguei o seu telefone, o seu aí, porque A vida pastoral, ela é uma vida simples. Eu não sei se eu contei para vocês. Se eu contei, vou repetir de novo. O maior pastor da igreja lá do México ganhou um carro de uma ovelha dos Estados Unidos. Um carrão. Ele foi receber lá nos Estados Unidos. Chegando lá, quando ele viu o carro, era X valor. E ele disse, é meu? A ovelha disse, é seu. Era o melhor carro norte-americano. É meu? É seu, pastor. Aí ele só voltou, foi lá na administração e disse, eu quero em dinheiro. A ovelha pulou mais de 10 metros. Pastor, é seu. Ele, não, querido. Eu vou colocar na obra. Eu tenho muita coisa para fazer com esse dinheiro. Pastor, por quê? Aí o pastor deu uma aula. Se eu chegar com esse carro, a zeladora, a secretária do lar, vai pular lá em cima e dizer, é para isso que o meu dízimo serve? Para o pastor comprar um carro chique. Então, o pastor ele tem que pensar em tudo. Se eu comprar algo que pode vai causar um transtorno para outro, é melhor não fazer. Ai de quem vem o escândalo. Isso já é bíblico. Então, o pastor ele tem que ter uma vida ponderada. Já é um escândalo para muitos quando o pastor posta uma foto comendo uma pizza, tomando um sorvete, que isso é coisa básica da vida. Saindo com os filhos, tendo um dia de família com seus filhos, tem nem que não pode. Oxe, a primeira igreja que ele tem que reger é a sua casa. Ele tem que cuidar dos seus filhos. Mas ele não pode ser, como vou dizer, como lá no interior, zoiudo, olho gordo. Né? Ele tem que sim, é o primeiro a meter a mão no bolso, se ele não tiver é o primeiro a estar na frente e também é o último a fechar a porta quando tudo está resolvido dentro da igreja. Então, se ele pode meter a mão no bolso para iniciar a reforma dentro da igreja, então pode ver, é natural. O pastor abriu, todo mundo vem. Rapaz, o pastor tá lá, vamos lá, porque o pastor é a benção. Ele já comprou o milherário, já ora, rapaz, e é natural que a ovelha, por mais que ela seja desconfiada por causa dos outros que já passaram, ela naturalmente ela vai dizer, não, eu vou estar lá, o pastor ele não faz isso não, meu pastor não faz isso não, meu pastor é homem de Deus, minha pastora é mulher de Deus, e é natural. Mas quando o pastor é olho grande, tem uma palavra aqui que eu tá fugindo da minha mente, eu tô tentando, ganancioso, né? Sempre vai dar
besteira dentro da igreja, vai dar problema. E aí, em vez de levantar o espiritual da igreja, derruba totalmente. Porque se o pastor está indo bem, é porque a igreja está indo bem. As ovelhas estão prosperando. Isso é natural. Isso é natural. Se não está indo bem, alguma coisa está errada. Pode pesquisar. Vamos lá. Ó. Por ser atividade pastoral, estritamente do cunho espiritual, né, nunca voltada para o lucro financeiro. Ter cuidado de si mesmo e da doutrina, porque assim, fazendo, salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Se negligenciarmos, né, este princípio, sofreremos as terríveis consequências. Então, o pastor, ele tem que pregar aquilo que a palavra de Deus manda ele pregar. Seja ruim ou bom, pregue a palavra. Tem pastor, e é por isso que eu sou revoltado com isso. Se eu pregar a verdade, o povo sai da igreja. Eu ainda não vi isso. Se eu prego a verdade, eu estou te confrontando com a verdade. E é a verdade que vos liberta. Isso aqui eu já disse para vocês, vocês estão cansados de ouvir isso de mim. Né? E das vezes que vocês me chamaram para pregar na igreja, eu sempre disse isso e repito na frente de quem for. Verdade de Cristo, ela não leva para o buraco, ela salva, liberta e cura. Então, pregamos a palavra. O obreiro vai receber uma oportunidade, irmão? Doa quem doer, custe o que custar. Pregue a palavra incansavelmente. Pode falar, meu amigo. Estava só esperando você falar. A exemplo de Paulo, quando Paulo, eu não lembro com quem que Paulo estava agora, quando eles expulsaram o demônio daquela mulher que era adivinha, e por causa disso apanharam em praça pública, né? E foram presos, né, nus. Se fosse no dia de hoje, eles expulsariam aquele demônio daquela mulher? O que você me diz? Rapaz, faça a pergunta mais mansa. Faça a pergunta difícil, não. Paulo e Silas. Se tivesse uns corajosos, eles iam repreender. Tinha que repreender. Porém, hoje nós vivemos numa sociedade em que o candomblé, a macumba, se tornou algo normal dentro da comunidade que nós vivemos. Bairros, isso e aquilo. Isso poderia gerar um transtorno brutal. Mas se tivesse uns corajosos, irmão, tem que expulsar. Porque nós conhecemos a verdade. Né? E por conhecer a verdade, tem que libertar essas vidas. Né? Claro que nós não vamos cutucar a onça com vara curta. O que foi para mim? Um exemplo, pastor. Hã? Um exemplo é hoje quando estamos fazendo culto ao ar livre, nós já não podemos mais falar sobre homossexuais, né? Antes a gente ia fazer os cultos ao ar livre, a gente levava a palavra e falava para esse povo se converter, buscar Cristo, buscar libertação. Hoje em dia você não pode mais falar, entendeu? Se você abrir a boca e passar um policial ali na hora, ele te dá voz de prisão na hora. É a mesma coisa que aconteceu lá com Paulo e Silas naquele tempo. Eles sabiam que eles expulsando aquele espírito maligno ia fazer com que eles fossem presos, né? Porque ali era um ganho da cidade. A cidade ganhava muito com aquela mulher, entendeu? E então ele já sabia que ia ser preso. Hoje, se a gente levar essa palavra, né, falando sobre o homossexualismo, nós sabemos que nós vamos ser presos, entendeu? Então bate quase com uma coisa com a outra. Só que Paulo teve coragem. Hoje nós não temos coragem. Eu quero. Vou botar água no fogo aqui rapidinho. Casa nova, café novo. Tem que tomar um cafezinho do bom.
Então, seria complicado. Seria preso. Mas vamos continuar. Então, o obreiro tem que ser irrepreensível, obediente, que governe bem a sua própria casa. Tá vendo, irmãos? O obreiro tem que governar bem a sua casa. Meu marido é de excelente, hein? Olha, doutor. Rapaz, doutor Fabiane tá demais. Vigia Fabiane. É por isso mesmo que eu estou vigiando, que eu estou dizendo, meu marido é um obreiro de excelência. Se a senhora quiser falar alguma coisa. Se quiser falar alguma coisa. Se a senhora quiser falar alguma coisa aí, irmão, é só levanta a mão aí. Se tiver alguma dúvida. Pode continuar, pastor. Tá desligado ainda. Tá desligado seu microfone. Que governe bem a sua casa e que tenha bom testemunho. Então, se governe bem a sua casa e que tenha bom testemunho, estão ligados. Porque quando ele governa bem, ele terá bom testemunho em sua casa. E depois, logo em seguida, ele também vai ter um bom testemunho na onde quer que ele esteja. Ter uma capacidade de perdoar. Perdoar faz bem, né? O pastor conhece as fraquezas de suas ovelhas. E saber perdoá-las, né? Tem que perdoar. O perdão não se mede e nem é barato. Custa um preço, custou a crucificação. Ter uma grande capacidade de autodomínio. Ele tem que ter um autocontrole. Isso é fruto do Espírito Santo. Ele tem que ter o autocontrole. Não se exaltar demais, não se irritar demais. Aliás, exaltação pode ter duas aplicações aqui, né? Se exaltar de euforia, de nervosismo, ou exaltar ali, eu sou um grande homem de Deus. Esquece isso, irmão. Esquece isso. Ele tem que ter um autodomínio, um autocontrole. Ter uma grande capacidade de formar obreiros. Isso aqui é fato. Ele tem que replicar obreiros bons, capacitados, gabaritados, muito bem ensinados. Porque hoje nós vivemos num tempo em que os obreiros são formados de qualquer jeito, de qualquer maneira. Né? Vem, bora, eu te prometo isso. Tu vai crescer. Eu já contei aqui que a pessoa dentro da igreja, das Assembleias de Deus, depois tu corta aí, é 5 anos. Ele chega, se converte, com 1 ano ele já é diácono, com 3 anos já é presbítero, no 4º ano já é evangelista, e se duvidar, no 5º ano já está dirigindo igreja. E aí a pergunta que eu vos faço: qual é a experiência, a maturidade que essa pessoa terá para dirigir outras ovelhas? Nenhuma. Davi demorou 20 anos, quase 25 anos, para reinar por todo Israel. Paulo, gabaritado, ensinado, ficou aos pés de Gamaliel, depois de convertido, 13 longos anos, para depois ser o discípulo que nós conhecemos. O próprio Jesus ficou sumido anos e anos e só apareceu com 30. Por quê? Porque com 30 anos ele já era maduro o suficiente, homem para a sociedade daquela época. Então veja que tem um tempo. Veja que tem um preparo. Eu não preciso ter pressa, porque quem vai te dar a pressa, quem vai te dar desculpa, a velocidade na tua vida é Cristo. Ele pode te tirar hoje lá do Novo Horizonte e te colocar na frente de outra igreja, do outro lado do mundo. É Ele que faz. Então ele tem que saber formar obreiro, ter capacidade para dirigir sabiamente. Pode dizer. Deixa eu desligar o meu aqui. Botou água do café lá?
Botei, botei. Eu recebi um chamado para dirigir uma igreja lá no Havaí. Diga aí. Olá, olá lá, né? Cuidado, que a Havaí é uma ilha vulcânica, né? E pode estourar o vulcão lá, né? Rapaz, tá falando inglês pelo menos? É. Vamos lá! Ele tem que ter capacidade para dirigir sabiamente a igreja, com equilíbrio, graça, sabedoria, exercitar o dom recebido de Deus e desenvolvê-lo na comunidade. Prega, ensina, corrigir sabiamente. Eu já disse para vocês aqui que tem ovelhas que ela vem, diz o problema e ela já diz até mesmo o tempo da disciplina. Tem ovelha que é tão sem vergonha, mas sem vergonha, vou dizer igual a minha vizinha ali que eu morava lá, tão sem vergonha que ela diz assim para ti, isso aconteceu comigo esses dias. Pecou, a mãe chega para, pastor, eu preciso de disciplina. Eu falei, é mesmo? Eu quero disciplina. Eu falei, tá bom, disciplinei. Fiquei um mês observando, 40 dias, fiquei observando, tal, pá. Chamei a Thalita, falei, vamos lá conversar com a irmã de novo. Tá. Aqui na igreja mesmo, tem gabinete pastoral, vai ser aqui na igreja. Senta aí, irmã, senta aí, por favor, tal. Começamos a bater papo, ela, pastor, pastor. Eu falei, esses ai, já conheço. Mas tudo bem, vamos ouvir, e ouvindo, pastor, eu vou ficar assim mesmo. Eu falei, como é que é, irmã? Eu falei, irmã, eu vim para te tirar da disciplina, para você ficar atuante de novo. Não, pastor, eu estou num tempo na minha vida que só Jesus. Eu falei, quer dizer que tu troca Jesus pelas tuas emoções, pelos teus desejos? Não, pastor, tu está fazendo isso. Eu falei, quer saber de uma coisa, irmã? Eu lavo as minhas mãos. É você e Deus a partir de agora. Na hora que Jeová puxar a cordinha de Jeová não espoca. A minha espoca. Você pode estar longe que for, Jeová vem puxando, e não interessa como é que tu esteja. Vem com pata quebrada, vem com isso e aquilo, cheio de carrapato, e ele vem puxando. Falei, logo com os teus prazeres. Falei, o melhor prazer, irmã, é estar na presença do Senhor. Ela é louca para casar, mas ela não consegue. E aí você me diz aí, tem quase 60 anos. Eu falei, minha mana, que diacho de calor é esse do capeta? Sangue do cordeiro. Vamos se converter, pelo amor de Deus, irmão. Corta aí depois. Falei, tá bom, tu quer viver da tua maneira? Eu não vou mudar meu sermão, não. E prego do mesmo jeito. Vamos lá. O ministério em sua vida, o ministro e em sua vida particular. Exige-se do ministro o cultivo do seu crescimento espiritual diário, orando, estudando, meditando, e possuindo o coração cheio de fruto e dons do Espírito Santo, e que consagre toda a sua vida ao trabalho do Evangelho. Isso é fato. 2. Quanto ao relacionamento do ministro com a Bíblia, ele tem que ler, ele tem que se dedicar, é a sua regra de fé. Ele não pode deixar de usá-la. É a base fundamental do seu ministério de ensino da pregação e zelar pelo ministério da palavra. Ele tem que ter a Bíblia em seu coração. É necessário ter o cuidado com o seu orçamento, pois é preciso administrá-lo. Com certeza. Tem obreiro que tem um orçamento gostoso, confortável. Por outro lado, tem obreiro que não tem orçamento nenhum. É a fé gritando todos os dias. É claro que ele tem que criar um equilíbrio, saber honrar os seus compromissos, para não ficar falado de mal na praça, né, devendo a todo mundo. Em relação à condição física do obreiro, do Senhor deve estar saudável e bem cuidado, para que se evite prejuízo para a obra de Deus e para que seu exercício seja pleno e não sofra interrupção por causa de enfermidade ou mal-estar. Isso aqui é meio complicado, porque as enfermidades vêm, ela não escolhe o corpo. Claro que um corpo mais sadio é bom, dura-se mais tempo. Mas a gente sabe que tem pessoas que a enfermidade vem da noite para o dia.
né? Então, isso aqui é mais de escolha, né? Isso aqui é meio complicado aqui. Pode falar. Essa parte aí, tá me ouvindo? Essa parte fica meio. Porque é que nem lá em Jó, né? Quando os amigos dele estavam com ele. E chegou diante dele e falaram que ele tinha pecado, né? Porque aquilo dali era castigo de Deus sobre a vida dele por causa de pecado. Sendo que nós sabemos que não. Mas se fosse olhar naqueles tempos, né? Nós sabemos hoje porque nós lemos a Bíblia e a Bíblia vai relatar o que verdadeiramente aconteceu. Mas a doutrina daquele tempo era a pessoa pecava, então ela adquiria doenças, vários tipos de doença, era lepra, era tudo. Vinha, como o senhor acabou de falar ainda agora, Deus naquele tempo ele era mais, ele descia até conversar com o povo, né? Ele falava diretamente. Então as pragas naquele tempo vinham mesmo. Então, por eles saberem que isso era o que acontecia, é que ele chega para Jó e diz: Jó, o que foi que tu fez? Que pecado foi que tu fizeste? Porque tu está fazendo isso porque tu pecou, né? E lá nós sabemos por causa da Bíblia que não foi isso. Era um teste que Deus estava fazendo ali, né? Amém? Amém. O obreiro é sua aparência. Cuidado de sua higiene. Cuidado para o uso de perfumes suaves, perfume forte. Isso aqui é coisa básica, isso aqui todo mundo sabe, né? Cuide bem dos seus cabelos, corte a barba, né? Traje bem, sem afetação. Isso aqui é legal, porque tem obreiro que veste aquelas calças hiper coladinha, aí fica com aquelas canetazinhas, aquelas canelazinhas de sabiá. Isso aqui não é só válido para os irmãos, não. É para as irmãs também. Tem umas irmãs que gostam de se vestir a vácuo, né? Ainda bem que todo mundo aqui é só maduro, né? Pai que faz umas marcações assim meio esquisitas no homem e na mulher. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que ter, né? Não é chamar atenção, né? Outro, aquelas roupas extravagantes, né? Aquelas cores. Tem irmã que gosta de se vestir igual desfile de carnaval, né? Tem irmão também, tem umas gravatas parecendo o tamanho de um palhaço, né? Cor gritante, né? Que chama mais atenção a ele do que a palavra de Deus, né? Então tudo tem aqueles sapatos invernizados, tem uns sapatos invernizados brancos, vermelhos, roxos, lilás. Meu Deus do céu, vai chamar atenção mesmo. Então tem que ter um cuidado com isso, né? Tome cuidado com os sapatos, ó, sujos. Aqui, eles dizem só sujo, né? Mas roupas limpas, bem passadas. As duas meninas aí, claro, né? E o obreiro também, que tem obreiro que é Caxias, ele gosta de andar bem arrumadinho. Cuide bem dos dentes, da sua boca, né? Consulte sempre o médico, o dentista. Evite trabalho em demasiado, né? Evite estresse. Aí é claro, né? Como é que o obreiro não vai estar estressado? Isso aqui parece uma piada, mas tudo bem, né? Tire férias, olha. Viaje com a família. Tem pastores, coitado, que não tira férias tem mais de 10 anos. Só Jesus. Evite a preguiça. Isso aqui, a parte de pastor que é preguiçoso, que só Jesus na causa. Meu Deus do céu. Até para ler a Bíblia o cara é preguiçoso. Até para morrer o cara tem preguiça. Pai, misericórdia, Pai, sangue do Cordeiro. Cuide bem da sua linguagem. Tenha uma linguagem sã, né? O obreiro não deve fazer uso de linguagem vulgar. Fale sempre a verdade. Meu Deus, aqui, meu Jesus. Tem o pastor que mente em cima do altar, irmão. Misericórdia, conta vantagem. Não, porque quando eu dirigia a igreja, rapaz, pergunta do outro que tá lá, irmão. Misericórdia, mente. Até o diabo, que é o pai da mentira, diz assim: rapaz, eu sou o pai da mentira, mas você tá mentindo mais do que eu, rapaz. Tá difícil, não, rapaz. Só Jesus. Então, não aceite suborno, né? Aquele tinha um programa Zorra Total no início dos anos 2000, que ele
fazia uma brincadeira lá, molhou a mão, carimbaço, né? Era o suborninho, o subornozinho que passava, né? Tem, irmão, tem casos e casos. Tem nego que doou dízimo aí de 10, 15, 30, 40, 100 mil reais para ser consagrado. Tu acha certo isso? É quando não foi pedir o dinheiro de volta. Ai, Jesus, isso tudo acontece dentro da igreja, mano. Pior pai, é só Jesus na causa. Cuidado com as dívidas, né? Não faça dívida, né? Isso aqui eu digo para os dois, né? Para homem e para mulher, porque tem homem que gasta, né? Tem mulher, claro que a gente é natural que a mulher sempre vai gastar um pouquinho mais, mas tem mulher que trabalha, né? Ela auxilia mais, o seu ganho é muito mais do que o do homem, né? Algumas, né? Claro. Auxilie o seu marido, esteja junto dele, seja o freio. É melhor ser o freio do que ser mão aberta demais, né? Para gastar demasiadamente, né? Viu, pastor? Viu, pastor? Hã? Nessa Nessa parte aí, a parte do a gasto parte do gasto da mulher, da mulher. na parte do gasto da mulher, eu já sou um pouco desfavorável a essa parte. Porque assim, a mulher ela pega o cartão do marido, né? Então, se ela comprou com o cartão do marido, mesmo que ela tenha gastado, não é ela, é o marido, né? Ela não gastou nadinha. Ela vai pagar o cara. Então ele tem que ter cuidado com os gastos, né? Quanto a ela, não tem pecado nenhum, tá? Ô, caba sujo. Ô, camarada. Me deixou sem fala agora. Só pra ficar bem com as irmãs aqui do grupo, né? Ah, tá aí. Quando eu digo que Quando eu esse digo que irmão é esse irmão é sábio, sábio, tá vendo? tá vendo? Tá aí, Tá aí, sabedoria do sabedoria alto, do alto. entendeu? Valéria tá com uma dúvida aí, pastor. Valéria, faz a hora que ela fala e não consegue, ó. Tô não, só tô ouvindo. Tá? Tô sendo edificada. Daqui a pouco eu falo, vou dar umas alfinetadas. Posso falar? Vou aproveitar a oportunidade de fala e vou falar uma coisa muito que eu questiono muito, porque algumas não, muitas pessoas já vieram falar comigo sobre isso. Que às vezes elas estão falando, e a gente já falando de ética pastoral, né? Tá falando, ou tá passando por dificuldades, tem necessidade de se abrir com o pastor da igreja, tudo. E muitas vezes ela não tem confiança. É uma coisa assim que infelizmente ocorre muito dentro das igrejas hoje. Porque aí ele fala, de repente, para a esposa dele, não que seja errado o esposo falar com a esposa, mas dentro de uma ética e uma descrição que não, né, que o assunto a ser tratado ali, que foi tratado lá no, em particular, não comece a se espalhar pela igreja toda. Aí, de repente, vem alguém já fala com a melhor amiga, com a outra amiga, e de repente assuntos tão sérios que às vezes até destrói uma alma, tá toda a igreja sabendo. Né? Isso é uma coisa assim que eu acho bem interessante que necessita de muita ética, no caso pastoral, né? Sim, com certeza. Vai ter coisas que a pastora vai ouvir de irmãs, ou até mesmo de irmãos, que ela não poderá passar para o pastor. E vai ter coisas ali que o pastor vai ouvir e vai ficar com ele. Ele não vai poder falar para ninguém. Vai morrer com ele. Então tem que ter esse cuidado, esse polimento do pastor em não contar para a igreja, porque senão, meu amigo, vira um rastilho de pólvora dentro da igreja. E a fofoca, quando a gente puxar a corda, a gente descobre. É lá com o pastor. O pastor ele tem que sempre ser polido nisso. Cuidado com as visitas, né? Isso aí pode estar dizendo. Não faça visitas nas horas das refeições. Né? O pastor vai ser conhecido como comilão e beberrão, né? Não entre em casas onde a irmã esteja sozinha. É uma questão de prudência, para que você não dê lugar às maledicências de plantão. Pode falar.
pode falar. Foi só eu que levantei a mão ou foi outra? Foi só eu. Não, eu ia contar um testemunho. Um testemunho não, um testemunho com essa situação aqui. Visita. Tinha um pastor, meu pai era pastor meu. E aí de vez em quando ele fazia visita na casa da irmã e o marido não tava. Isso aconteceu de verdade. E aí ele ia lá fazer, ele não tava e ele ia fazer visita. E aí um certo dia, eu não sei se houve algum caso entre o pastor e a mulher, mas aí o marido foi, pegou ele lá dentro da casa, espancou ele com a barra de ferro e ainda queimou o carro dele na frente da casa dele. Porque ele fazia visita quando ele não tava, só tava a mulher dele. Tá desligado seu microfone agora. É melhor que o pastor ligue pro cabeça da casa. O senhor tá em casa? Tô não. O senhor me autoriza, né, ir na sua casa, conversar com a sua esposa e seus filhos, fazer uma visita? Quando o senhor estiver lá, faça outra visita também? Claro, é melhor deixar conversado, né? Pede licença, tal, manda mensagem pros dois que é bem melhor. Pode falar. Eu penso assim também. Eu acho que não deveria ser. O pastor nem tem que visitar ovelha, a não ser que seja uma coisa de a irmã está sumida na igreja, ou a família, o irmão, quem for. Esse negócio de visita, eu acho que é tão assim pessoal, acho que o pessoal banalizar essa questão de visita. Eu acho que a visita é no caso de doença, é uma causa de ausência, né, da igreja, de afastamento, e o pastor, eu acho que ele tem que andar acompanhado com a esposa, com a pastora. Assim, é questão de prudência mesmo, né, de evitar qualquer situação. Eu acho que tem que ter essa sabedoria, né, nessas situações. Quanto ao que a irmã Valéria falou, realmente, assim, não estou falando que é o caso da nossa congregação, tá? Estou falando, assim, no geral. Realmente, aconteceu comigo um episódio uma vez que eu briguei com meu marido e eu fui conversar com o pastor, né? E é assim que aconteceu. Uma semana depois, a igreja toda sabia que eu tinha brigado com meu marido. Então, assim, é muito complicado, porque assim, aí você perde a confiança de falar. Então, assim, hoje eu já aprendi que eu não falo assim, a não ser que eu sinta muita confiança para falar qualquer coisa da minha vida. E eu tenho as pessoas certas, sabe, que vai me orientar. Porque, assim, o pastor, assim, infelizmente a gente lida com pessoas, né? O pastor, não estou falando também que é o nosso caso, tá? Vale lembrar aqui. Mas eu estou dizendo, assim, que tem pastores e pastores, tem gente que realmente não é confiável, assim como pessoas, ele é cheio de falha mesmo. Infelizmente, nem todo mundo fez essa aula de ética pastoral para entender de que tem coisas que tem que ser bem discreto para comentar. A gente já começa a perceber os causos, vamos dizer assim, né, dentro da igreja, dos pastores contar no púlpito mesmo o que está acontecendo, dentro das pregações, e aí às vezes as pessoas sabem até do que está se referindo todo mundo. Então, assim, eu acho que está faltando assim, muita ética em cima dos púlpitos, não é vários lugares, assim, dentro das igrejas mesmo, que a gente percebe isso. Das pessoas falar muita besteira no púlpito, desabafos no púlpito, né, do que está errado dentro da igreja, aí desabafa, não é um culto de doutrina, não é um culto de orientação, é um culto de desabafo. Então, acho que tem diferença aí. Infelizmente, nem todo mundo tem essa sabedoria para poder falar no púlpito. Amém. Só ressaltando o que a irmã Fabiane falou sobre pastor visitar, contra, como nós estamos comentando, cada um tem uma opinião, né? Eu acredito sim que tem que ter essa visita, né? Se não for pelo pastor e a esposa, que nem ela falou, tá certo, tem que ser com a esposa dele. Ou, não, o melhor é com a esposa, que se for com uma irmã da igreja, vai haver comentários depois. Então, o correto seria com a esposa. Se não for o pastor, teria que ser uma equipe da igreja para fazer esse tipo de visita, entendeu? Porque o que acontece, muitas das vezes, você não sabe o que teu irmão está passando na casa dele, porque ele não conta
na igreja. Não sabe o grau de necessidade que esse teu irmão tá tendo. E você fazendo uma visita, você vai ver mais ou menos como é que está a vida desse teu irmão. Entendeu? Esse é o trabalho da igreja, né? E outra, você anunciando também, seria muito bom você dizer que vai fazer essa visita, entendeu? Porque nós temos esse trabalho na igreja que é Minha Casa Minha Vida, onde você faz os cultos nas casas. Então, por exemplo, a minha área aqui na frente aqui já fazia quase um ano que eu precisava pintar. Mas aí tinha um bichinho que entranhava na pele da gente que não deixava eu pintar minha área. Aí me sortearam lá e disseram, ó, a Casa Minha Vida vai ser na casa do Nildo, entendeu? Aí rapidinho eu pintei a parte da frente, dei uma pintada na sala aqui, ficou um negócio maravilhoso, né? Então, por um lado é bom também, entendeu? É ótimo esse lado da visita, mas sendo avisado, entendeu? Tendo uma pessoa própria, sempre de dois em dois, sempre um homem ou uma mulher, ou pastor e pastora. Amém? Rapaz, esse Nildo é petista mesmo, né? Ele fala minha casa, minha vida. Casa abençoada, Nildo. Vocês são terríveis. Minha casa, minha vida, olha só. É, eu entendo que tem que ter a visita, né? Anuncia antes, fala pra ovelha lá no culto, eu posso ir na sua casa amanhã? Por que, pastor? Fazer uma visita, eu e minha esposa. Seu esposo está em casa? Ah, tá. Ó. Então eu vou lá para orar. Porque a visita pastoral é o seguinte: não é para comer, não é para servir male a água, é só para servir a água. É a ovelha que é um costume brasileiro, servir um cafezinho, servir um suquinho, a água. E a conversa do pastor é o seguinte: é te ouvir, orar pela tua casa, te abençoar e ir embora, irmão. Bater a poeira da tua casa e ir embora. Essa é a visita. É tu receber o teu pastor na tua casa, ele orar no umbrais da tua casa para te abençoar e deixar a bênção de Deus na sua vida. É só isso. Claro que quando surgir, no caso da irmã Fabiane, no caso da irmã Fabiane, em particular, pastor, tá, pastor, estou precisando. O pastor tem que ter essa sagacidade também, irmão. E ali é só ouvir a irmã, na verdade, tal. E morreu o assunto ali, porque o pastor ou a pastora é a pessoa sem sexo dentro da igreja. Né? É a pessoa sem sexo. Ele não é homem nem mulher. Ele tem que ouvir, ele vai ouvir homem, mulher, criança, papagaio, periquito, todo mundo. Ele vai ouvir dentro da igreja. Né? Vai ter conversa que vai ter irmãs que isso é natural, né? O pastor quer conversar com o senhor em particular, irmão, vamos ali, aqui, só pro altar. Se a igreja tiver gabinete pastoral, amém, né? Mas não sobe aqui, vamos conversar, bater um papo. Porque tem irmã que vão desabafar. E ela só quer conversar, ela só quer um ouvido para falar. E aí muitas das vezes ela não tem, como a irmã própria falou, não tem mais confiança no pastor, né? A ovelha, ela vai desabafar com qualquer um. E aí qualquer um não vai ter, claro, vai desabafar, não é um qualquer um para ela, vai ser um qualquer um para os outros, né? Mas é alguém que ela tem confiança. E a confiança era ali no seio da igreja, né? Nos pastores. Infelizmente é isso que nós estamos vivendo. Vamos lá. Não compareça, não entre em casas onde a irmã esteja sozinha, não compareça às festas em que não foi especialmente convidado, não seja negligente, né? O obreiro pela posição que ocupa não pode ser relapso ou faltoso nos seus compromissos, ele tem que estar lá. Não seja relaxado, procure a excelência. E nós vamos entrar aqui, quer ainda terminar o ministro e a sua família? Para a gente deixar para o capítulo 3 para frente? Pode falar. Não, vamos encerrar por aqui. Aí na próxima aula a gente continua daqui em diante. Até porque tem a reunião de obreiro lá na sede. E aí agora fica com aquelas perguntas, quem tiver dúvida aí, pra gente tirar. E dar os finalmente aí. Ao final aí, se a irmã Célia puder orar, finalizando depois.
Como é o finalzinho, tá ouvindo? Estão ouvindo, né? Como está no finalzinho aqui, é só falando sobre esse negócio da visita. Por exemplo, quando a gente for fazer visita à casa de uma irmã que tem um sítio, né? Que mora ali pela BR, né? Ser recebido com a galinha caipira, né? Uma macaxeira cozida, né? Só que a gente avisa antes, né, Pastor Robson? Amém? Inclusive Ela falou que na próxima aula que a gente fizer presencial pode fazer lá, ela falou. Uai, pode fazer sim. Minha casa aqui, ó, tá de portas abertas para receber os irmãos. Essa não. Hein? Mas aí essa casa que o irmão Nildo tá falando aí, ó, em sítio, onde é, irmão Nildo, para nós ir lá também? Pai, eu acho que fica o quê? Acho que é 18 quilômetros daqui, né, de Porto Velho. Oh, deve ser meu vizinho. É bem pertinho da senhora. Ai, ai. ainda bem que erraram minha casa, né? Graças a Deus. Não, eu já mandei até a localização. Meu Deus. Do Jesus, misericórdia. Então vamos lá. Que hoje a reunião já é 5 horas já? Eita, quase já. Vamos lá, alguma dúvida, pergunta? Aproveita. A irmã Célia Rocha tá que balança a cabeça ali. Quer falar, quer falar. Fala, dona menina. Liga o microfone e fale. Agora eu quero ouvir sua voz. Paz do Senhor a todos. Liga o microfone. Isso. Paz do Senhor a todos. Podemos orar? Pode orar, irmão. Paz do Senhor, igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada pela oportunidade de estar com a tua igreja. Obrigada, Senhor, pela vida do teu servo e de todos os demais, Senhor. Estamos buscando, meu Deus, conhecimento, aprendizado, Senhor, para te servir com excelência. É um desejo dos nossos corações, meu Deus, te servir com amor, te servir com excelência, Senhor. Oh, Pai eterno, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Jesus, muito obrigada. Eu quero agradecer de uma forma especial por estar aqui com os irmãos. Agradeço em nome de Jesus. Senhor, fica conosco, guarda os teus servos, nos capacita, Senhor, dá-nos entendimento para servirmos com excelência, pregarmos a tua palavra e levarmos, Senhor, a tua palavra, como assim o Senhor manda na vossa palavra. Em nome de Jesus, eu agradeço ricamente pela oportunidade. Amém. Amém. Só para relembrar aí, né, os irmãos, né, tá faltando apenas depois desse aqui 2 livros, né? E aí a gente vai marcar uma reuniãozinha pra gente acertar os detalhes pra gente finalizar esse curso aí. Mas a gente vai conversando aí. Guto, esse aqui então vai terminar na próxima aula já. Não, são 4 aulas. Começou agora. É porque ele é pequeno mesmo, mas a gente vai sugar bastante aí do pastor aí. Hein, Guto? A gente vai ter mais uma aula aí um mês que vem, pelo menos, para a gente poder fazer a aula dos desesperados de novo. Final desse livro, daqui a mais 2 encontros. Se dá para fazer no começo de outubro, né? Na primeira semana de outubro, né? Tem que ver, deixa eu ver Irmã Fabiane. Irmã Fabiane. Sim. Eu estava querendo ver com vocês se a gente combina, já que está todo mundo aqui, para a gente combinar para fazer essa aula do desesperado lá na casa do pastor Robson. De Deus. Me arrepiei todinha. De Deus isso aí. Na hora, é confirmação. É confirmação. Ele termina,
Ele termina dia 28 de setembro o livro. Aí a gente pode fazer lá, dia 28 de setembro. E aí, pastor Robson, o que é que o senhor diz? Aí seria a aula dos dias. Seria a aula do dia. É mesmo, é? Os desesperados, tá bom, vamos. Vocês trazem a capa, a galinha caipira, eu faço fogo aqui. Ficou até Ele ficou tão alegre que até o microfone dele começou a tocar agora. Amém. A gente então vai combinar. Então, dia 28 de fevereiro. Fevereiro, já tô setembro. Dia 28 de setembro termina. Aí a gente programa durante esse tempo aí, a gente vê o que a gente vai fazer. Se é um churrasquinho, se é a galinha caipira, se é o caldo. E tem um caldo aí que o pessoal tá fazendo agora aí. Rapaz, o caldo top, hein? Eita, coisa boa. Fechou, então, fechou. Então o senhor pode finalizar aí, pastor. Amém. Se não havendo perguntas, eu já ouvi a voz da irmã Célia Rocha, e uma voz muito bonita, por sinal. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Né? E nós vamos ver daqui a pouquinho lá na reunião de obreiro. Estaremos lá já. O povo já começa a chegar às 5 horas da tarde. Então nós vamos para lá também. E eu convido você a vir aqui. Lembra do meu aniversário, que é dia 12. 12 de setembro. Vou fazer 36 aninhos. Jesus, meu pai. Que maravilha. O primeiro a Valéria, o pastor aceita camisa, sapato, gravata. Esse mês aqui é cheio de aniversariante. A Valéria, o nosso professor, a Deia também faz, viu? Ana Gleice também faz agora em setembro. Tudo agora. Eu fiz ontem. Olha aí, irmão Nildo, todo mundo em setembro. Que benção. Então A gente podia fazer uma festa só, né, no final do mês, nessa coisa aí, compra um bolo. Do dia 28 Como faz é? uma... Isso, verdade. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a Fabi nessa organização aí. Não me imposta nada não, coloca massa. E conforme ela vê o que vai precisar pra gente fazer. Márcia, já estou impostando a Márcia. Márcia, recebe essa organização, Márcia. O livro pastoral, hein, falando aí, você não pode pular a sua função. Aí a Fabiane vai organizar e nós vamos fazer dia 28 de setembro. Olha, tu tá falando que eu não pode passar a função, tu tá passando a tua, tu que é o coordenador, hein? Pode parar. O coordenador só consegue alguma coisa se tiver os colegas, companheiros. Eu tô delegando. Não, a gente vai estar te ajudando, mas tu organiza. Delegando aqui a função aqui. Amém, então? Amém. Isso, então ela aceitou, viu? Amém, assim seja. Paz, querido. Pronto, eu falei amém, tu organiza e a gente ajuda. Então tá bom, vamos lá. Pai do Senhor, um abraço. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vou lá. Daqui a pouco a gente se vê lá na reunião de obreiro. Oh.